Então, fechando os nossos olhos, a prece sempre a Jesus. E agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para um aprendizado daquilo que Ele nos deixou, do cuidado que Ele tem conosco, todos nós, e que às vezes não prestamos atenção. Muitas vezes não prestamos nem atenção ao nosso coração, às dificuldades que criamos, os problemas que causamos, aos sofrimentos que colocamos dentro do peito e que muitas vezes não sabemos como nos perdoarmos em razão disso. Todos nós somos imperfeitos ainda. Carregamos os nossos vícios, os nossos equívocos, e muitas vezes carregamos de uma forma tão complicada, nos colocamos tão embaixo, num sentimento de inferioridade violento, e não conseguimos crescer, padecemos. É preciso aprender a se perdoar. Assim como queremos perdoar o outro, é preciso também que perdoemos a nós, compreendendo a nossa situação, a nossa pequenez, as nossas dificuldades de entendimento ainda. Mas vamos aprendendo aos poucos. Chegará um momento em que nos compreenderemos na totalidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Landinha, Luciano, tudo bem, Luciano? Áurea, todos vocês que já chegaram, já passou gente por aí. Nós vamos falar sobre a receita para o auto-perdão. Aquilo que a maior parte da humanidade não sabe fazer. Se compreender e se perdoar. Nós vimos em lives anteriores, nós falamos a respeito de Pedro, né? Das suas 3 negações. Negou Jesus por 3 vezes. Falamos sobre Judas. Comentamos rapidamente sobre Judas, né? E estamos preparando um material a respeito dele, que vai levar algumas lives. Mas Judas, para falar sobre ele, esse auto-perdão que ele não concedeu a si mesmo naquela ocasião, nós precisamos ter um entendimento maior, entender todo o contexto. E aí a coisa demora um pouquinho, né? Estamos montando. Nós temos que ver os 3 julgamentos que aconteceram com Jesus. Que 3 julgamentos? O judaísmo, o sinédrio, né? Os religiosos. Roma e também um julgamento popular, que foi um absurdo. Nós estamos analisando também, para entendermos, a folha corrida, os antecedentes, né? Dessas 3 figuras. O sinédrio, os religiosos, né? Roma e, no caso, Judas, para a gente entender. Mas isso fica um pouquinho mais para frente. Nós falamos também sobre as falhas em que todos nós, todos, sem exceção, incorremos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda, né? Por isso que brota em nós um sentimento de culpa, que fica aí rondando os nossos passos, né? Agora, tem coisa mais sofrida que ficar remoendo culpa? Isso acaba com qualquer um. Ficar remoendo. Eu fiz isso, fiz aquilo. Tem gente que praticamente não vive. Empurra a vida. Porque aquele sentimento de culpa fica tão preso na pessoa que ela não cresce, não evolui, né? Então quando nós temos esse sentimento de culpa violento, esse é o verdadeiro inferno. O verdadeiro inferno é aquela consciência maltratada, incomodada, aquela consciência machucada. Falava-se que o inferno, na visão antiga, né, do inferno, nós ficávamos ali numa fornalha tal, e que era um fogo que não consumia, né, não devorava, mas era aquele fogo
que incomodava. É a nossa consciência, né? Ela que fica ali incomodando, maltratando. Então, o que nós precisamos fazer? Evitar o erro, né? Só que ainda não temos condição de eliminar, né? Vamos trabalhar para diminuir a intensidade de erros, de equívocos que nós praticamos, né? E precisamos aprender a trabalhar a questão da culpa em nós. O antídoto da culpa, nós falamos, é o perdão. Perdão é aproximar-se, né? É estar junto. E ele precisa ser, esse perdão tem que ser direcionado a si mesmo. É o auto-perdão. Ah, tem gente que perdoa a todo mundo, só não perdoa a si mesmo. Opa, aí não. Então, perdão. Perdão a si mesmo, o auto-perdão. Perdoar a quem foi a vítima daquilo que nós fizemos de equivocado, né? A ambos, a nós e a vítima, né? Precisamos estar todos nós arrumadinhos, né? A comunidade, a natureza e vai por aí afora. Enfim, a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos que nos liberta da culpa. É pedir perdão e conceder o perdão. Quanto a Pedro, voltando ao episódio de Pedro, comentamos que ele deu a si mesmo o tempo necessário para encontrar o auto-perdão, quando ele negou 3 vezes Jesus. E aí ele deu a si o tempo para olhar para dentro, né, de si e realmente encontrar o perdão, entender-se, compreender-se. Caso que Judas não teve condição de fazer, né? Com certeza Judas estava muito mais maltratado e ficou muito mais desequilibrado. E também não contou com o apoio daqueles que estavam, né, o tempo todo ali acompanhando. E quanto a nós, aos nossos erros, aos nossos equívocos, às nossas falhas, né? Somos imperfeitos, tudo que fazemos é, de vez em quando, dar aquela derrapada, né? Nem sempre queremos assumir que falhamos. É o orgulho, né? Falhou, mas não quero assumir. Aí, se eu falhei, a culpa foi de alguém, né? Foi do vizinho, foi do marido, foi da esposa, foi do filho. Então, normalmente queremos fugir da responsabilidade. E, não assumindo a responsabilidade, nem cogitamos de pensar no auto-perdão. Ah, não fui eu, foi o outro, né? Então mentimos a nós mesmos. Nada fizemos de errado, né? E essa mentira que dirigimos aqui para dentro, né, é fruto do medo também, o medo de termos cometido algum pecado. Aquele pecado terrível, né? Pecado mortal, pecado venial, sei lá, tantos pecados, né? Que nos foi ensinado ao longo dos séculos. Então, medo do inferno, daquele fogo eterno, que não existe. Porque nós esquecemos muitas vezes que o Pai nos ama intensamente, infinitamente, e que, portanto, Ele não fecha as portas da recuperação para nenhum filho. Nós que somos imperfeitos não fazemos isso com os nossos filhos. O Pai faria fechar as portas para que ele não tivesse oportunidade de se recuperar? É estranho, né? Se há uma condenação, é estarmos condenados a sermos felizes, a sermos perfeitos. Vai demorar um pouco, mas chegaremos a essa condição. Alcançaremos essa perfeição em razão das experiências que vamos adquirindo ao longo das várias encarnações que já tivemos. São experiências que são conquistas que estão dentro de cada um de nós ao longo dessas encarnações e que também conquistaremos ao longo das próximas que teremos, certamente. Então, no episódio de Pedro, que aconteceu as 3 negações de Pedro, vamos ver como o mestre
se comporta frente aos nossos erros também, aos nossos equívocos também. Como que o mestre se comporta? Como que Jesus se comportaria? E também como devemos nos comportar frente aos irmãos que falham conosco. Eu quero que o Pai, quero que Jesus compreenda a minha falha, mas não compreendo do outro. Lembra da prece do Pai Nosso, né? Perdoe as minhas ofensas assim como perdoo a quem nos ofende. E será que perdoa? Às vezes não. Às vezes é uma coisa tão mecânica e a gente não faz. Nós vamos ver um trecho, antes de falarmos daquele trecho, daquele texto maravilhoso que nós comentamos. Hoje vamos falar, é um texto lindo, lindo. Mas nós temos também um texto que nos deixou Emmanuel, que fala do apacenta minhas ovelhas. Só recordando, quando Pedro negou Jesus, Jesus foi morto no dia seguinte, e que depois Pedro, lá na Galileia, junto ao mar da Galileia, pescando, estava na barca com alguns outros discípulos, e aparece Jesus, que ele prometeu que apareceria durante 40 dias. E aí, quando Pedro vai até junto de Jesus, às margens do mar da Galileia, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Na segunda: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Na terceira: Pedro, tu me amas? Aí Pedro deu aquela resposta mais linda, perfeita, ele estava inspirado. Ele disse: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Passou a bola para Jesus, né? E Jesus, a cada resposta, ele dizia a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sim, mestre, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Era Jesus dando a Pedro a oportunidade dos 3 sims e também dizendo: olha, eu concordo tanto com você, eu gosto tanto de você, eu tenho tanta confiança em você, Pedro, que eu estou te pedindo, dê o alimento às minhas ovelhas, e eu sei que você dará. Então, esse trecho de Emmanuel, inspirado, apoiado no apacenta minhas ovelhas, que está em João 21:17, Emmanuel diz assim, vamos prestar atenção, ver o que Emmanuel colocou. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes. A nossa tendência é abandonar aquele que nos incomoda. Nem abandono aos infelizes, fala Emmanuel, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Se você acha que falhou, tem irmãos que estão falhando da mesma forma ou até mais. E continuava a orientação de Emmanuel: não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Seja exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação no instante oportuno. Então,
não analises destruindo. Não. Quando a gente analisa alguma situação, tem que pensar sempre na construção, na orientação, na correção, não destruir, né? O inexperiente de hoje, continuou Emmanuel, pode ser o melhor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Lindo, né, Emmanuel? Agora nós vamos falar daquele texto que já comentamos, um texto fantástico, maravilhoso. E vamos avaliar como tem sido o nosso pensamento conosco mesmos. A condenação, né? Sentimento de culpa, que nos leva a ter um sentimento de inferioridade. Ah, como eu sou falho, como a gente ouve tanto isso, né? Pessoas comentando, isso o espírita ainda tem esse hábito. Eu acho que eu devo ter atirado pedra na cruz. Eu sou tão pequeno. Meu amigo, pensando dessa forma, fique tranquilo. É pequeno mesmo. Né? Tem que entender as coisas. Não pode ficar nessa mania de querer dizer: nossa, como eu sou frágil, como eu sou pequeno, me ajudem, pelo amor de Deus. Não, não. Quem tem que te ajudar é você mesmo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então esse texto que nós vamos ler, né, nesse instante, nós queríamos pedir que analisassem cada um de nós, dentro daquilo que for lido, como tem sido a sua experiência com relação às suas dificuldades, aos seus problemas, às suas dores, né? Então, como que a gente lida com isso? Há pessoas que passam a vida inteira carregando entulho. É um entulho da falha, da falta, do erro, do equívoco. E aquilo fica martelando dentro do coração. É terrível isso. Então, nós temos que desfazer desse entulho. Eu lembro que, na época do exército, brincava-se, eu vi pessoas dessa forma, tinha uma marcha a ser feita, vários quilômetros, e às vezes nós víamos algum soldado colocar na mochila do companheiro pedra, sem que ele soubesse, óbvio. Então colocava lá uma pedra. Não precisava ser grande, não, mas depois de 84 quilômetros, carregando uma pedra de meio quilo nas costas, sem necessidade. Quando você chega no final da caminhada, aquela pedrinha de meio quilo pesa 5 toneladas. E você carregou à toa, sem necessidade, sem objetivo. Então, é um grande problema. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso com os erros, os equívocos que nós praticamos e que colocamos na nossa mochila, aqui dentro, e carregamos, e aquilo, quando chega no final da caminhada, é um peso enorme, porque nós não vivemos, não aproveitamos a caminhada, jogamos fora tudo isso e fomos levando um sentimento de culpa absurdo. Absurdo. Gostaria de fazer aqui só um parentezinho. Por gentileza. Estou vendo aqui mensagem da Adriana Paneto, filha de um velho amigo, Geraldo Paneto, né? Velho amigo lá da nossa querida fraterna. Ficamos sabendo que ele desencarnou, sim, recentemente, e o André também, né? Filho dele. Então, um grande abraço, viu? Grande abraço e Jesus sempre com vocês. Então vamos voltar. Então, nós carregamos isso tudo e não aproveitamos a vida.
ficamos presos aos erros cometidos e não percebemos que estamos cometendo um erro muito maior carregando aquilo. Por quê? Eu cometi, é natural que eu cometa. Eu não sei fazer certo ainda, me esforço, mas ainda não consigo. Então, quando erro, se eu errei não deliberadamente, ou seja, me equivoquei porque sou fraco, machuquei alguém e machuquei a mim mesmo. E agora? Corrija. Auto-perdão e peça perdão. Então nós vamos ver nesse trecho como ele é lindo. E ele se reporta exatamente ao episódio de Pedro. Tá? Episódio de Pedro. Que nós temos que aplicar a nós mesmos. Tá? Então, na leitura, eu vou fazer um ou outro comentário, mas só o texto por si só é maravilhoso. Então, como todos nós erramos, e como quase todos nós carregamos um sentimento de culpa, vamos prestar bastante atenção olhando para dentro, tá? Olhando para o seu coração, para a sua consciência. E às vezes, né, eu pelo menos fico melhor quando eu vou analisar um texto, ficar com os olhos fechados, quando eu vou ouvir um texto, né? Então, convido vocês, se quiserem, a fechar os olhos e se situar dentro desse texto que se refere a Pedro, mas que se refere a todos nós também. Combinado? Vamos lá então. O texto começa com: Pedro, tu me amas? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. No entanto, para Jesus, a questão daquela manhã de sol nascente, das alturas, na quieta praia de Cafarnaum, era apenas uma: tu me amas? Até na hora de lidar com a negação e com a traição, Jesus é completamente diferente de tudo e de todos, e completamente coerente com o seu próprio ser, ensino. O Verbo, Jesus, se fez carne. Por isso, o ser, ensino de Jesus são um. Então, vamos pensar o que diriam as nossas lógicas de amor. A impecabilidade do amor. Olha só, se ele amasse, jamais teria feito o que fez. É assim que se atribui, nós atribuímos impecabilidade ao amor humano. Olha a sofisticação psicológica. Ama, mas não tem raízes em si mesmo. E agora uma voz moral, piedosa e certa diria: é egoísta demais para amar. Pedro, você é egoísta demais. O que diria o mestre das disciplinas? Pedro, é cedo demais para perdoar você. O que fazes aqui entre os outros? E a razão mais humana e ressentida, a razão mais humana e ressentida, diria assim: Pedro, nunca mais será a mesma coisa. Como poderei confiar em você outra vez? E um piedoso e quase esperançoso pastor de almas diria: Pedro, pode ser que ainda dê. Um dia, quem sabe? Mas você terá que fazer um longo caminho de volta. E agora um crente na fabricação de caráter e de fidelidade. Aqueles que fabricam caráter e fidelidade. Ele diria assim: olha, Pedro, já que você insiste, verei do que você é feito. Colocarei um diretor espiritual para supervisionar você. A razão fria e justa
falaria assim: sinto muito, Pedro, mas já não é possível. Você jogou fora a sua chance, embora eu o tenha advertido várias vezes. E o melhor dos homens? Melhor dos homens diria: Pedro, você está perdoado. Sem ressentimentos, Pedro. Vá em paz, pois não há mais clima para a gente prosseguir juntos. Um homem bondoso e justo diria assim: logo você, Pedro, em quem tanto confiei, como pode fazer isso? Explique-me as razões. É como uma esposa ou um marido se referindo ao outro. Meu Deus! E pensar que amei tanto você? Eu sou um santo idiota mesmo. Pensamos muitas vezes dessa forma. Mas continuou o texto. No entanto, Jesus apenas pergunta: tu me amas? E com isso, Jesus admite que o amor peca, admite que o amor trai, admite que o amor nega, que o amor se engana, que o amor enfraquece, que o amor pode ser egoísta, que o amor é capaz do impensável, que o amor é passível de repetir o mesmo erro, não apenas 3 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus não estava buscando a perfeição, mas apenas um amor que pudesse ser aperfeiçoado no próprio amor, no meio do caminho. Vamos pensando em nós. Ele falava para Pedro, mas e nós, né? E aí, seguindo: tu me amas? Perguntou Jesus 3 vezes. Ao que Pedro responde dizendo humildemente um sim, mas um sim cheio de vergonha e até se sentindo uma pessoa sem caráter, por ainda ter a coragem de confessar amor, tendo negado. Pedro diz: sim, 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 mas não o faz sem a angústia de quem não quer ser visto como cínico. Pedro ama, ama com o amor que é dele, com o amor que lutava para ser amor no chão de sua alma. Mas era amor. Isso ele não podia negar. Ele admitia que negara Jesus. Admitia. Só não podia admitir que não amava Jesus. Jesus sabe que às vezes se ama apesar de. Esse apesar de. Jesus sabe que o único amor que ama sem nenhum apesar de era o dele mesmo, o seu próprio amor, Jesus, de mais ninguém. Ele era completo. Jesus ama os nossos amores, apesar de, pois ele sabe que quem não ama, apesar de, esse deve se oferecer para ser o Salvador dos homens. Tu me amas? Pedro não tem mais o que dizer. Provar amor? Meu Deus! Levaria o resto da sua vida e teria que demonstrar isso, não apenas com ações, nem com palavras apenas. E, se fosse o caso, deveria provar tal amor com dores de alma até a morte. Pedro não tem meios de provar nada, não tem o poder de reverter quadros e nem de apagar memórias. E também não suportaria ficar gemendo o resto da vida num canto de sua casa,
a fim de provar a Jesus que o amava apesar de. Provar que se ama pode ser o inferno. Pedro está perdido. Quem o ajudará? Quem testemunhará em seu favor? Quem terá garantias a oferecer em seu nome? Quem seria o fiador de seu fracassado amor? Pensemos em nós mesmos. A esperança de Pedro quanto a provar a Jesus que ele o amava era o próprio Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas, e se as sabes, certamente tu sabes que eu te amo. Assim, Pedro não tem argumentos, nem explicações, nem mesmo se oferece para padecer como prova eterna de seu amor no inferno do amor. Pedro não quer o inferno do amor. Ele quer ser salvo do inferno de sua alma pelo amor. E só Jesus poderia fazer isso, pois somente Jesus sabia o que existia no coração dele. Assim, ele, Pedro, está tão certo de sua total incapacidade de vencer os fatos esmagadores com argumentos, ou mesmo com penitências, que ele apenas recorre a uma certeza: Jesus conhece meu coração. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Chega uma hora quando todos os argumentos cessam, quando não há explicações a serem dadas, quando toda fala é cinismo, quando todo gesto parece compensatório e autojustificatório, e quando toda e qualquer promessa de fidelidade e lealdade apenas cerram sobre a alma a porta da masmorra das infindáveis penitências. Estamos nos colocando aí? Infindáveis penitências. Pedro amava, mas não queria que seu amor fosse sepultado vivo na morte. A resposta de Jesus é de confiança. Sim, ele sabe que Pedro ama, apesar de Pedro, de seu egoísmo, de sua vacilação, de seus ímpetos inconsequentes, de suas coragens pouco resistentes, de seus vícios de fuga. Somos nós, né? Ama, apesar de tudo isso ainda que carregamos. Então vem o: pastorei as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, esse povo que me ama, como tu, Pedro, que ama e que trai. Tu que agora sabes que és, pastoreia nesse amor esses que são como tu mesmo, Pedro. E conclui: agora vem e segue-me. Jesus não bota o amor de castigo, parado no ponto e na esquina da negação, frisado esse amor na vitrine do espetáculo da fraqueza, preso para sempre aos seus próprios pecados. Jesus sabe que a cura para a traição e a fraqueza só acontece no caminho, nessa nossa caminhada, enquanto se o segue, e no chão da vida, onde o amor terá a chance de ser amor e não negação. É a evolução, o aprendizado. Traz-se na vida, ama-se na vida, nega-se na vida, se é curado na vida. Somente na vida o que é, é,
e pode se manifestar. Sem que seja assim, o que resta é deixar Pedro em Cafarnaum para sempre, envolto nas malhas de suas angústias, pescando os peixes que fogem dele, existindo numa sequência de dias que já lhe são o próprio inferno. Nossa salvação é uma só, uma só. O Senhor sabe todas as coisas, e quem sabe que ama, apesar de, não tem outra chance senão confiar no que Jesus sabe em nós e acerca de nós, pois se o que há em nós é verdade, ele em nós aproveitará toda a verdade de amor para o nosso próprio bem. Confie. Ele conhece a cada um de nós. Trecho maravilhoso que nos coloca nessa reflexão. Erramos, todo mundo. Cometemos esses equívocos, como Pedro cometeu. Mas Jesus continua nos amando e sabe que nós o amamos. Então, Senhor, tu sabes que eu te amo. Falho, sou pequeno, estou crescendo, me esforço, busco a verdade e você sabe que eu te amo. Então, sigamos sempre em frente, sempre em frente. Compreendamos que estamos em evolução, sempre nessa caminhada. Que quem está em evolução, aprendendo, tem toda a possibilidade de se equivocar, de errar, e fazemos isso ainda. Então, não cobre uma perfeição que você, que eu, ainda não temos. Mas sejamos exigentes, sim, para conosco mesmos e entendermos que as lições aprendidas não podem permitir a repetição dos equívocos de outrora. As quedas continuarão existindo, mas que não paralisemos a caminhada. Que então não provemos dos venenos como sentimento de culpa. Joga fora, joga fora. Sentimento de inferioridade. Joga fora. Nós somos grandes. Se olharmos para trás, nós somos grandes porque crescemos. Se olhar para frente, somos pequenos, porque ainda nos falta tanto. Então, não vale sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, prostração. Sigamos então em frente, buscando sempre o melhor. Combinado? Então vamos encerrando com a prece. Jesus sempre à nossa frente. E você, Jesus, conhece cada um de nós, compreende o coração de cada um de nós. Se há verdade dentro de nós, desejo de crescer, de fazer o melhor, você sabe, Jesus, o quanto nós te amamos, porque nós amamos o teu ensinamento. Amar Jesus é também amar a sua orientação. Ele é o caminho. Então eu amo seguir por esse caminho. E quando fazemos melhor e nos equivocamos, mas e agora? E a culpa? Esquece a culpa. Jesus, me equivoquei. Mas você sabe o quanto eu te amo e o quanto estou aprendendo a amar o meu semelhante, o meu próximo. Então, cada um de nós, diante do equívoco, nada de ficar remoendo a culpa. Parta para o conserto, para corrigir aquilo que fez de errado e seguir para frente, numa condição melhor, porque nós ainda aprendemos e como aprendemos
com os nossos equívocos. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos vocês, Francisca, velho amigo, Alceia, tudo bom, Alceia? Paulo, boa noite, que alegria. Maria Leone também, Maria Dulce, mesma coisa. Todos vocês que nos acompanharam, não dá para pegar mais aqui. Adriana Paneto, um grande abraço, viu, Adriana? Eu lembro de você, lembro do seu irmão André, do seu pai, então, nem se fala, tá? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela paciência e semana que vem, novamente juntos. Nada de culpa, nada de sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, tá? Joga fora e trabalha. Nada de carregar pedra na mochila, combinado? Grande abraço, pessoal. Obrigado, viu, pela paciência. Tchau, tchau.